E na esteira do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e nas agressões econômicas de Trump, o presidente Lula vê a aprovação do governo crescer e atingir o maior índice do ano. Apesar disso, o Palácio do Planalto enfrenta dificuldade de aplicar a própria agenda no Congresso Nacional. Veja. A avaliação positiva da administração Lula subiu pela segunda vez consecutiva e atingiu 33%. Segundo o Datafolha, 38% reprovam o governo. Os dados mostram uma evolução, especialmente na comparação com fevereiro, quando Lula apresentou seu pior índice de popularidade, 24%. A melhora vem na esteira de uma queda no preço dos alimentos, que recuaram quase 1% em 3 meses, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e das intromissões de Donald Trump em questões domésticas. Como resposta, o Planalto iniciou uma campanha de defesa da soberania nacional. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Apesar do bom momento na popularidade, a agenda do governo segue ameaçada no Congresso. A base governista já calcula quantos votos seriam necessários para derrotar o projeto de anistia a Bolsonaro e aos invasores do 8 de janeiro. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu pessoalmente para os ministros de centro conversarem com as respectivas bancadas e frearem o avanço do projeto, que voltará a ser discutido na próxima reunião de líderes da Câmara. Mesmo sob pressão da oposição, o presidente Hugo Motta não sinalizou que pretende pautar a anistia. O governo também enfrenta dificuldades para fazer andar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, promessa de campanha de Lula. Partes do Centrão sinalizam que, caso a isenção não seja votada ainda neste mês, o projeto não será mais pautado. Alas do Congresso indicam, no entanto, que a votação pode ocorrer até dezembro, ganhando força depois do julgamento sobre o golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Buscando uma saída para a matéria, o governo articula, junto a Renan Calheiros, o avanço de um projeto de 2019 do senador Eduardo Braga sobre a isenção, dessa vez via Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Apesar do incentivo da base, o Planalto descarta a possibilidade de editar medida provisória sobre o tema. Zambelli, me explica essa proeza. Como que o governo ele consegue retomar uma popularidade? Está no momento, já esteve pior, né? Mas ele não consegue transpor essa recuperação para fora nas articulações políticas para dentro do Congresso. Está tudo parado, imposto de renda uma dificuldade, um projeto popular que naturalmente seria, em outras situações, fácil de aprovar. Por que não consegue deslanchar dentro do Congresso? Veja, Caio, esse combo de notícias positivas para o governo, que levou o presidente a recuperar a sua popularidade nos últimos 3 meses, sobretudo, ele tem componentes econômicos fortes, como o preço dos alimentos, tem componente de uma certa reconexão do presidente com a sua base no enfrentamento aos mais ricos, taxação dos mais ricos, os super ricos, né, que foi uma agenda abraçada pelo governo, e tem esse componente da soberania, que eu acho que é mais residual, mas que acabou dando um verniz ali para esse pacote populista do governo Lula. Ocorre que esse pacote ele não tem aderência no Legislativo, onde o governo tem minoria. O Congresso Nacional, me parece hoje, predominantemente de centro-direita e já tomando posições para 2026. Então, o governo não consegue ultrapassar esse bloqueio que foi montado pelo centrão mais pragmático e, em alguma medida, o governo não fez muitos esforços para aumentar a sua bancada, a sua base de apoio, né? Não teve reforma ministerial, teve um aumento dos integrantes do PT nas posições de destaque do governo e não a diminuição como era esperado. Então, aquele ambiente de frente ampla que foi construído em 2022, ele hoje não está presente no Congresso Nacional. Então, o governo, na minha avaliação, já sabe que esse semestre aí, uma vitória que ele deve conquistar é a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Acho que é a vitória única contratada para o semestre. Não tem muita expectativa, não tem uma agenda robusta também no parlamento, porque ele não tem maioria dos votos. Então, me parece muito mais preocupado em manter esse calor na sua relação com a sua base social, sim, que foi recuperado agora com esse combo de notícias positivas, e chegar em 2026 competitivo num debate em que vai, de novo,
novo ser discutido ali o que tem mais rejeição dos eleitores, se é o governo do presidente Lula ou se é a possibilidade, o fantasma da volta do bolsonarismo. Sim. Essa discussão me parece bastante estabelecida. Parece que ele deixou de lado ali o Congresso, ele falou, poxa, aqui para fora do Congresso eu estou conseguindo retomar algum nível de popularidade que pode me tornar e que torna competitivo. O Lula é competitivo sim, quiçá favorito, né? Nas condições de hoje, né? Daqui a um ano é outra situação. Ô Jussara, muito tem se dito nos bastidores de uma troca da anistia pelo imposto de renda. Para mim é incrível como o projeto do imposto de renda não foi aprovado, projeto popular, né? Que todo mundo ganha, eu digo em termos de políticos, né? Tanto o Congresso quanto o Palácio do Planalto. Isso pode ser uma saída, quase que de um acordão, do governo topar uma anistia em troca da aprovação pelo Centrão do projeto de isenção do imposto de renda? Você conhece muito bem os bastidores, tudo pode na política numa virada de noite, uma madrugada tudo muda, mas o sentimento é que o governo precisa e quer seguir insistindo nessa pauta contra a anistia. Sabe que precisa aprovar principalmente o seu projeto sobre imposto de renda para cumprir uma promessa de campanha de 2022 do presidente Lula e chegar em 2026 tendo que apresentar sobre isso, porque isso foi uma das principais promessas do presidente Lula em 2022. Então isso é importante, só que fazer essa troca assim tão claramente vai ter um custo político para o governo. Então, neste momento que eu estava observando vocês conversando e o Zambelli comentando também, o governo ele ganha uma popularidade porque ele consegue, de alguma forma, aproveitar esse momento de deixar mais claro quem é o inimigo dele. O presidente Lula começa a fulanizar o inimigo, fica mais claro, o inimigo é Bolsonaro com apoio de Trump, e isso faz com que o governo aproveite essa onda de defesa da soberania. Então, esse é o ponto que o governo está agora, precisa avançar para fazer essas entregas. O tempo está passando, a gente já está em setembro, precisa aprovar isso, né? Sabe que se quiser aprovar, aprova também com muita rapidez, pode aprovar com muita rapidez, mas é preciso mais. O que o governo, e eu acho que é o ponto essencial, é que o governo não tem uma base sólida. Fica contando voto a cada votação e a articulação do governo já deu mostras diversas vezes que não dá para confiar, assim, que muitas vezes acaba dormindo no ponto e deixando passar um monte de coisa que não é de interesse do governo. Camila, você acha que o governo aprendeu a lidar com o bolsonarismo? Olha, eu acho que, num certo sentido, sim. Se a gente for pensar que eu acho que o governo, na verdade, se concentrou muito mais em pensar uma agenda positiva, né? Então, por exemplo, pensar medidas que realmente fossem beneficiar a população e focar nisso, focar a comunicação, inclusive, nisso, do que ficar simplesmente, né, atacando Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, porque eu acho que, no fundo, é isso que a população quer. Inclusive, acho que a campanha foi tão bem feita de comunicação que mostrou que a política não é só feita dentro do Congresso, certo? Se você consegue mobilizar a sua base, você consegue pressionar o Congresso de fora, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, foi um aprendizado também. Sim. Ô Flávia, tem uma percepção grande na análise política, da qual eu compactuo, mas ela não é unânime e é bom que não seja, de uma aliança política do Palácio do Planalto, do governo Lula III, com o Supremo Tribunal Federal nesta quadra da política brasileira. Qual que é a visão do Supremo Tribunal Federal em relação ao governo Lula? É de fato uma aliança, né? Eu acho que é. O governo, né, não tem maioria no Congresso, mas tem maioria no Supremo. Tem até líder lá, né? Os ministros da Justiça, o ex-advogado do presidente está lá também. Ou é uma coisa, algo casuístico, algo depende da situação, a sua leitura e o que você ouve lá de dentro em relação a essa relação com a AGU e com o governo Lula? Não vejo que o STF e o governo Lula são aliados, mas eu vejo que o STF não é um entrave para o governo Lula. A gente estava acostumada com uma relação ali tão esgarçada entre o Supremo e o governo Bolsonaro que a gente tende a achar que está muito próximo, né, o Palácio do Planalto do STF. Claro que a gente tem uma hiperjudicialização de todas as causas no Brasil, né? Então, tudo está chegando no judiciário, o Supremo está chamado para responder muitas questões, né? Então, a gente tem que tentar diminuir essa judicialização no campo da política.
Claro que você tem um diálogo ali entre os ministros e principalmente o AGU, o Jorge Messias, ele é um AGU que consegue andar ali dentro, conversar com os ministros, e eles têm essa sensibilidade principalmente em pautas fiscais, né? Se tem uma pauta que tem um impacto fiscal muito grande, o Supremo tende sim a ir com a União. Mas eu acho que é mais um reflexo dessa questão ali do Supremo, do Palácio do Planalto e do Supremo estarem juntos, dessa hiperjudicialização e dessa dificuldade de se resolver no campo da política. Você tem uma leitura sobre isso, Zambelli? Você concorda comigo? Você pode discordar também? Eu concordo com você e com a Flávia, pode ser? Não, é verdade, porque assim, existe, nesse contexto em que existem inimigos comuns, sim, é claro que tem uma aliança. Mas o que nós temos que olhar é que, historicamente, o Supremo sempre teve uma proximidade com o Executivo. A diferença foi Bolsonaro. Os ministros do Supremo sempre tiveram trânsito livre no Palácio do Planalto e vice-versa. Os jantares, as reuniões, as discussões institucionais. Mas na Lava Jato, o Supremo, de alguma maneira, empurrou a Lava Jato, e a Lava Jato empurrou, eu digo, no começo, estimulou a Lava Jato, e a Lava Jato, por consequência, acabou estimulando também a fragilização do governo Dilma. E o Supremo deixou correr. Eu tenho a impressão, e tinha a impressão, nessa época, eu morava lá em Brasília também, de que o Supremo muito foi determinante no começo da Lava Jato, porque a Lava Jato desestabilizava o governo Dilma. Então, indiretamente, o Supremo teve um papel em permitir que a Lava Jato corresse solto, e a consequência disso foi a fragilização da Dilma e depois a queda dela. Então, ali não teve uma proximidade. Não, tinha proximidade. É que o problema teve ruas, né? Nós tivemos 2013, foi um marco importante na relação do Supremo com o Executivo também, porque o Supremo começou a enxergar, as pessoas estão indo à rua contra o governo, eu vou ficar de que lado? O Supremo é um organismo vivo e é um organismo político. Os ministros são indicações políticas. Mas, em tese, sempre quando começa um governo, existe uma boa vontade dos ministros com o Executivo. Com o Bolsonaro, inclusive o Toffoli tentou isso, né? Durante quase um ano, né? Esse pacto e tal. Está pagando até hoje o preço, né? Exatamente, porque o Lula não... Exatamente, exatamente. A fatura está vindo agora. Mas o que eu digo é assim, o ímpeto inicial é de uma composição, porque o Supremo nunca foi beligerante na sua relação com o Palácio do Planalto. O que acontece é que foram 3 anos, dos 4 anos de Bolsonaro, quase 3 anos de um intenso ataque do Palácio do Planalto voltado para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando você volta para uma normalidade institucional em que os presidentes da República se reúnem com os ministros com uma certa fluência, discute temas, agenda, o Supremo resolve para o governo questões que o governo não consegue resolver no Congresso. Sim. Então, aí a impressão que passa é que tem uma aliança. Agora, se você for olhar em perspectiva, é o natural. Assim, as forças em Brasília sempre se acomodaram mais do que se enfrentaram. O que aconteceu de diferente vem de poucos anos para cá. Sim. Ô, Jussara, essa estabilização da relação do Executivo com o Judiciário, o governo, obviamente, considera um ativo político. O governo vira e mexe também, faz uma defesa de uma linha de estabilidade política no país, trazido por ele, né, pela experiência ali do Lula, de outros mandatos. É algo que o governo pretende vender o ano que vem como um mote de campanha? Ou o que está se criando como uma bandeira principal dessa campanha à reeleição do Lula? É o enfrentamento ao Trump, é a defesa da soberania, é a inflação dos alimentos, uma recuperação dos preços? Para onde que está indo o Palácio do Planalto nessa estratégia para o ano que vem? Eu vejo de tudo um pouco do que você citou, principalmente o atendimento àquelas pautas que atendem aquele eleitorado com renda mais baixa. O governo já identificou que, ao dar respostas, por exemplo, a programas como Gás para Todos, Tarifa Social da Energia, tudo isso faz com que o governo também recupere a popularidade nessa camada do eleitorado. Além disso, o governo também trabalha junto com as pesquisas o tempo inteiro, verificando que esse discurso de defesa da soberania, da defesa do Brasil, que isso também tem funcionado muito. Essa relação que você cita com o Supremo Tribunal Federal, eu vejo um outro aspecto. Não é interessante para o governo também, que precisa evitar as críticas do bolsonarismo, da oposição, que há um conluio contra o bolsonarismo e contra o ex-presidente, que também não quer mostrar essa relação assim tão próxima. Olha, estamos atuando junto. Mas é muito mais no sentido de mostrar um governo que pode pacificar, de um governo de respeito às instituições. Eu imagino que é muito mais por aí, porque mostrar uma relação simbiótica acaba sendo prejudicial para o governo, justamente
justamente porque é o discurso da oposição. Então, eu imagino que o governo vai caminhar por aí. Por enquanto, o que tem dado certo neste momento, quer dizer, 1 ano das eleições, é justamente essa defesa da soberania e também a questão de atender a população, o eleitorado mais fiel dos governos Lula e dos governos petistas. É basicamente por aí. Mas tem um ponto que o governo precisa se preocupar. A gente ainda está longe das eleições. Até quando esse discurso vai sobreviver? Camila, vou encerrar contigo. Um mandado que eu leio muito seus artigos, né, na Folha, e você sempre trata da possibilidade de outsiders na eleição brasileira. A gente teve o Bolsonaro, mais ou menos, né, um outsider por dentro, mas com discurso de outsider. A gente teve o Pablo Marçal ano passado, que a Justiça Eleitoral já cuidou de tirar do jogo. Tem alguma possibilidade, você vê, desse núcleo bolsonarista, raiz, não topar um Tarcísio, não topar um Ratinho e migrar para alguma aventura que a gente não sabe quem é ainda? O Eduardo Bolsonaro estava pressionando muito nesse sentido, inclusive ele mesmo queria, né, ser candidato a presidente, inclusive tentou rachar, né, o PL, o partido do Bolsonaro, mas claro, né, a gente sabe que muito dificilmente ele ia conseguir de fato, né, ser candidato. Então, eu acho que assim, hoje a gente não consegue ver nenhum nome nesse sentido surgindo, mas, claro, tudo pode acontecer, né? Em 1 ano, muita coisa pode acontecer. Inclusive, pode sim acontecer de, por exemplo, sei lá, a própria Michele Bolsonaro, que é alguém da família, né? Vir, por exemplo, sei lá, ser vice do Tarcísio, alguma coisa nesse sentido, né? Dado que a gente sabe que a família não quer, provavelmente, que ela seja candidata, né? A cabeça de chapa. Mas, assim, sim, ainda tem uma demanda, assim, de um certo eleitorado por um outsider. Então, isso pode acontecer, sim.